pessoal, bem-vindos ao Pré-Vendas na Prática, o podcast para quem é pré-vendedor e quer maximizar sua performance aprendendo com os melhores. Esse podcast é produzido pela Academia Rapport e para você que está me escutando pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Garcia, sua host aqui no programa. Esse é um episódio extra, a gente fechou a primeira edição com 9 episódios, é o meu número favorito depois do 3, então agora a gente vai trazer um episódio extra para fechar os 10, com a nossa Community Manager, a Bruna Braga, que tem trabalhado em pré-vendas há pouco tempo, mas já é figurinha carimbada em vários grupos, compartilhando com a gente vários cursos. Então, Bru, se apresenta para o pessoal. E hoje, gente, a gente vai focar na nossa conversa principalmente em estudo, onde que a Bruna acha conteúdos, onde ela acha tanto curso que ela compartilha, como é que é essa parte de estudo, de novidades. Então, de novo, Bru, se apresenta para a gente, fala da tua trajetória e bora falar depois sobre ensino. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Fê já falou, sou a Bruna, estou aí com a Rapport como Community Manager já tem um tempo, vai fazer um ano em dezembro, e a gente veio trazer, né, nesse podcast, um pouco da minha experiência, nem tanto como pré-vendas, mas mais com todo o conteúdo que tem pela internet, só que pouca gente foca nisso. E é uma coisa que faz muita diferença na tua carreira, na tua vida profissional. Independente se é focado em que te dão uma vantagem competitiva no mercado, faz muita diferença. E eu venho trabalhando como SDR há um ano e pouco, desde janeiro de 2022, e, assim, eu caí de paraquedas no pré-vendas, e isso foi o pontapé para eu buscar muito mais conteúdo do que eu já fazia antes. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. E, Bru, desse teu primeiro ano para cá, quando tu entrou em pré-vendas, como que foi? Tu achava conteúdo fácil? Alguém te passava conteúdo? Tu começou a buscar no LinkedIn? Como é que foi essa trajetória? Assim, eu sempre tive um perfil no LinkedIn que eu tentava, ao máximo, ter bastante engajamento, então eu venho construindo ele há bastante tempo, muitos anos. E quando eu entrei em pré-vendas, eu praticamente entrei de paraquedas. Eu não sabia literalmente o que eu estava fazendo. Eu fui contratada como pré-vendas, mas ninguém me ensinou o que era pré-vendas. Só me passaram um CRM, um script e faz isso. Aí eu falei, isso não é pré-vendas. Eu comecei a sentir que aquilo não era pré-vendas. Parecia que eu tinha voltado para o telemarketing, porque eu trabalhei há muitos anos com telemarketing. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. Fui começar a buscar, né? Comecei a seguir alguns perfis de pré-vendas no LinkedIn. Eu comecei a entender que o universo de pré-vendas é completamente diferente, mas que o que eu tinha de experiência com telemarketing, com vendas, eu poderia agregar, mas eu precisava de muito mais informação. Foi até aí que eu primeiramente encontrei a Jéssica. Eu participei de um evento que ela fez, inicialmente era um evento em prol do pai dela, né, que estava fazendo tratamento, e a partir daí eu comecei a consumir basicamente muito conteúdo voltado exclusivamente para pré-vendas, e estou nessa jornada aí há um ano e quase 2 anos. Legal. E interessante tu teres falado que tu percebeu, estando em pré-vendas, que aquilo não era pré-vendas, mas tu só conseguiu ver isso, muito provavelmente porque tu já teve a experiência do telemarketing, né? Exatamente. E aí, imagina quem nunca teve a experiência do telemarketing, colocam ali com um script pré-pronto, com um monte de leads, um CRM fala, ó, liga, fala isso aqui e vai embora. E a pessoa deve achar que aquilo é pré-vendas, quando na verdade pré-vendas é algo totalmente estratégico, pensado, né? Tem que ter uma quantidade certa de volume, trabalhar qualidade. Eu fazia tudo no automático. A cadência que estava dentro do CRM já automatizada eu fazia, e eu usava o script que já estava lá dentro pronto, e era isso. Foi até uma coisa que me chamou a atenção, vamos dizer assim, pode ter sido uma falha da empresa, porque a partir do momento que você trabalha como terceirizado para uma outra,
empresa, eu fui contratada por uma empresa que terceirizava pontos de SDR, atendimento. Então, eu acredito que tenha sido uma falha ali no processo, porque você seleciona uma pessoa que provavelmente tem um perfil, mas ela não tem experiência. Então, você não pode simplesmente jogar na operação e achar que vai dar tudo certo, mas tentar pelo menos contextualizar. Eu não tinha nenhum tipo de contextualização, eu era pré-vendas sem saber o que era pré-vendas. Então, eu senti um desconforto e fui buscar informação. Então, eu comecei a procurar perfis dentro do LinkedIn, conteúdo, grupos, e comecei a entender que o que eu fazia não era pré-vendas. Eu estava fazendo telemarketing com o nome de pré-vendas. E aí, sim, eu comecei a me qualificar no sentido de entender melhor o que é o universo de pré-vendas e o que um pré-vendedor realmente faz. Ele não só liga, ele não só tem um script, ele pode ter um roteiro, mas ele não tem um script pronto, igual um telemarketing. Precisa fazer as perguntas certas e gerar rapport, né? Então, isso daí eu vim construindo ao longo desses quase 2 anos. E nesse tempo, Bru, o que tu tem percebido de pessoas falando sobre pré-vendas, de cursos relacionados a pré-vendas? Eu tenho uma visão de que 2 anos atrás eu via muito menos pessoas falando sobre o tema. Eu não sei se é porque eu não seguia essas pessoas, elas já falavam, e o meu perfil acabou mudando um pouco, mas tu sendo mais nova na área, como é que tu tens visto esse aumento, talvez, de perfis, de cursos, de conteúdos? Como é que eles aparecem para ti? Bom, quando eu comecei a buscar exatamente pelo nome de pré-vendas, apareceu algumas coisas, mas realmente, de um ano para cá, mais ou menos, começou um boom de muita coisa, muito curso, muita mentoria, muita consultoria em pré-vendas. Eu vejo muito mais coisa acontecendo agora do que tinha quando eu comecei a pesquisar. E não só por eu ter começado a pesquisar naquele momento, mas acompanhando já de um ano, foi bastante coisa. Até mesmo os conteúdos da própria Rapport tiveram um boom Uhum. de conteúdo muito grande. Então, a gente percebe que existe uma evolução, muito tem se falado e muita coisa tem surgido, e a gente precisa se atualizar constantemente. E como é que tu faz no meio disso tudo para fazer uma curadoria dos conteúdos? Hoje eu tenho focado bastante na questão do soft skills, que é o que está muito no auge da parte de carreira. As empresas estão muito voltadas a encontrar profissionais qualificados, mas o soft skill é o que dá a diferença para você ser contratado ou não, você passar no processo seletivo ou não. Então, eu tenho buscado muita informação, muita coisa nesse sentido, muita coisa também voltada para a parte do home office. Muita gente quer trabalhar com home office, mas muita gente não sabe como trabalhar no home office. E não é. Você tem que se organizar de uma forma diferente do que você se organiza no escritório, no ambiente físico. Então, eu tenho buscado muita coisa nesse sentido, porque é o que faz diferença. Se um pré-vendedor ele quer trabalhar num modelo home office, ele tem que ter uma organização completamente diferente, ele tem que ter uma visão das coisas diferente, não só em organização, em gestão de tempo. Então, as soft skills fazem muita diferença nisso também. Você tem que ter um autocontrole muito grande para você conseguir trabalhar em casa e produzir de acordo com o que a empresa te pede. Então, atualmente, o que eu tenho buscado e o que tem aparecido bastante para mim são cursos, eventos, muito voltados para esse nicho, vamos dizer assim. E falando, aproveitando, né, falando sobre autogestão no home office, dia 30 de outubro, nós teremos uma live com a Silvia Hartmann, que é especialista em modelos de trabalho. Então, vão lá no nosso canal no YouTube, que vai estar tudo lá gravado. E, Bru, falando sobre soft skills, eu vejo que tu compartilha bastante cursos de lugares renomados, que a gente sabe que são confiáveis, que os professores são, de fato, têm experiência no mercado. Isso é uma coisa que tu sempre olha quando vai fazer um curso novo?
tipo, essa pessoa tem experiência nisso, tu vai dar uma olhada no perfil dela também, quando tu vai divulgar alguma coisa. Gente, a Bruna, ela tá em várias comunidades de pré-vendas, eu vou falar com mais ênfase na da Rapport, que é a que eu tô ali, né, óbvio, diariamente. Então, vira e mexe, a Bruna tá compartilhando cursos sobre apresentações, cursos sobre oratória, cursos sobre gerenciamento de tempo, e sempre cursos realmente muito bons. Eu já estou inscrita em alguns, inclusive, e são cursos que eu mesma indicaria, assim, teria o selo Fernanda de qualidade. Então, Bru, o que é o teu selo Bruna de qualidade? O que tu avalia para falar, poxa, eu vou fazer esse curso ou eu vou indicar esse curso? Assim, há um ano atrás, eu, como comecei a caçar muito conteúdo, eu comecei a fazer tudo que eu via pela frente, sem ter muito um norte. Mas aí a gente começa a cair no mais do mesmo. Você começa a participar de algum evento gratuito que fatalmente vai te jogar para comprar alguma coisa, ou algum evento que vai te falar mais do que você já sabe, ou então é 1 hora, 2 horas de live falando sempre da mesma coisa. Então, a partir daí, caindo em muitas ciladas, eu fui começando a entender o que era relevante, o que não é relevante, mas ainda existem alguns eventos gratuitos que fatalmente vão te levar para comprar algum tipo de mentoria, comprar algum tipo de curso. Aí você tem que analisar dentro do que você já está assistindo se aquilo dali vai valer a pena ou não para você. Não é necessariamente porque você está fazendo um curso gratuito, um evento gratuito, que o conteúdo pago não vale a pena. Pode valer a pena, sim, mas depende da tua identificação também com aquela pessoa, com aquele interlocutor. E eu me identifico hoje muito com o conteúdo que eu vejo na Rapport, com o conteúdo que eu vejo, por exemplo, na Conquer, que são conteúdos que são extremamente aplicáveis, você consegue aplicar e replicar no teu dia a dia. Então, não é todo lugar que você consegue ver isso, não são todas as pessoas que conseguem te passar essa segurança de que aquele conteúdo ali você consegue utilizar de forma prática. Mas aí vai muito da tua identificação com aquela pessoa. Nem sempre você vai ver um conteúdo e vai se identificar com aquele apresentador, com aquela pessoa que está te mostrando o conteúdo. E está tudo bem. Vai ter gente que você vai ter uma identificação e vai ter gente que você não vai ter. Você tem que se sentir confortável com o conteúdo que você está assistindo. Não sentir que o conteúdo é maçante. Se o conteúdo é maçante para você, procura outra coisa. Ah, mas tem certificado. Às vezes não vale a pena, porque você está investindo muito do teu tempo, e você poderia estar fazendo outra coisa, buscando um outro conteúdo, mas está ali naquele conteúdo maçante só porque tem um certificado no final. Muitas vezes não vale a pena. É mais fácil você buscar algo que vai ser mais relevante para ti. Às vezes a pessoa faz pelo certificado, mas ela nem retém a informação, né? Nem assiste direito. Nem assiste direito, com certeza. E, Bru, falando um pouco sobre notícias, que é uma outra coisa que tu compartilhas bastante, assim, poxa, acabei de ver essa notícia, li esse jornal, acabei de ver isso aqui no LinkedIn. Com que frequência? Tipo, é um hábito de ver um pouco alguma notícia todo dia? Tem algum dia da semana que tu te separa para falar, não, hoje eu vou ver notícias do meu segmento, hoje eu vou ver notícias de pré-vendas, ou vê uma coisa interessante, já para, já lê. Como que é essa rotina, digamos assim? Bom, eu estou constantemente no LinkedIn, não só por conta do meu trabalho, mas também por conta de conteúdo. Eu acompanho muita coisa por lá também. Eu assino newsletters, eu tenho a The News, eu tenho algumas newsletters do próprio LinkedIn, e eu estou como inscrita, então isso acaba chegando no meu e-mail. Então, antes mesmo de eu entrar no LinkedIn para ver alguma coisa, eu já tenho essa informação direto no meu e-mail. E eu separo geralmente a parte da manhã, ali, entre 7 e 8 da manhã, para poder me atualizar. E se você deixar para se atualizar num dia só, você vai ter muita informação, porque o mundo está gerando de informação o tempo todo. Guerra, novas tecnologias, novos cursos. Então, se você deixar para fazer isso uma vez na semana, você vai levar, no mínimo, umas 2 horas para conseguir se atualizar com tudo. Se você tirar pelo menos uma meia hora todo dia, você consegue se manter atualizado e isso faz diferença. Quando você, enquanto pré-vendedor, vai falar com alguma empresa,
você precisa estar atualizado naquele segmento que a empresa está falando. Então, você tem que ver se aquela empresa postou alguma coisa nova, se aquela pessoa que você está falando, se você segue ela no LinkedIn, se ela tem alguma coisa nova que ela postou, se tem alguma notícia no mercado hoje que seja relevante para aquela empresa, tudo isso faz diferença. Então, você está atualizado dentro do que você está buscando, pode ser em pré-vendas, pode ser no segmento que você trabalha, faz muita diferença para te ajudar a gerar rapport com a empresa que você está prospectando, gerar rapport com a pessoa que você está conversando. Tudo isso faz diferença para o teu profissional e para tudo, no geral, porque você fica atualizado com o que está acontecendo no teu país, no mundo e dentro do teu segmento também. Vale muito a pena. E aí, dentro do segmento, Bru, tu trabalhas com... Dá um contexto para o pessoal. Eu trabalho hoje como SDR na CEL Engenharia, é uma empresa que trabalha por parte de obras de infraestrutura, de geotecnia. Então, eu estou, aos poucos, me ambientando com esse segmento que é muito novo para mim. Então, eu preciso de muita informação. Então, meu dia precisa começar por ali. Eu começo olhando publicações das empresas que eu vou prospectar naquele dia, dou uma olhada nos perfis das pessoas também, se postaram alguma coisa, e sempre anoto as informações que vão fazer diferença para mim. Tudo que eu vejo da empresa, eu deixo anotado, coloco num bloquinho de notas, e conforme vou conversando com a pessoa, vou abordando. Eu vi tal informação hoje, a empresa está falando que vocês vão ter um investimento grande, como é que está sendo isso? Você está envolvido nessa parte, com esse investimento e tudo mais, então isso faz bastante diferença. Legal. E quando a gente entra numa empresa nova, às vezes a gente terceiriza muita responsabilidade de nosso aprendizado, né? É comum a gente esperar que a empresa já nos dê as pastinhas certas, com as notícias, com os podcasts para escutar, com os vídeos para assistir, com os canais de informação para a gente se manter atualizado. Mas na maioria das vezes, e na grande maioria das vezes, não é assim, né? Então, como que tu vê isso, Bru, das pessoas que terceirizam a responsabilidade do seu próprio conhecimento? Porque desde o início tu me falou, poxa, entrei numa área que me soou estranho tudo que eu estava fazendo. Parecia que não era pré-vendas, parecia que era telemarketing, porque tu já trabalhou em telemarketing. E aí me parece que sozinha tu foi buscar conteúdo e, opa, faço outra coisa, vou me atualizar. Aí agora tu entrou em outra empresa. É um mercado novo, um mercado que envolve ali um tipo de persona mais técnica, notícias que envolve a parte ambiental, e tu tá buscando conteúdo também. Como que tu vê isso, assim, de pessoas que esperam que a empresa traga isso, em vez de ir atrás? Assim, existem empresas excelentes, que têm um onboarding incrível, que têm lideranças que fazem isso, né? Que incentivam os seus colaboradores a estarem buscando informação, trazem bastante informação para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma possível. Só que isso não é uma constante no mercado. E uma das soft skills, vamos dizer assim, que eu acho que é muito importante, que tu mesmo já falou diversas vezes, é a curiosidade. Então, você ter curiosidade e proatividade em buscar uma informação faz toda a diferença. Eu acho que é uma das principais habilidades de um pré-vendedor, é ter sempre curiosidade. Curiosidade em buscar informação, curiosidade em saber mais sobre aquele lead, em saber mais sobre aquela empresa. Então, isso sempre foi uma constante na minha vida, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis aprender como as coisas funcionavam, como aquilo dali funciona, por que aquilo dali acontece. Então, eu já trouxe muito disso para o meu profissional. Todas as empresas que eu passei, eu sempre queria entender como os outros setores trabalhavam, como é que se chegava naquele resultado. Então, muito da curiosidade tem que partir de você. Se a empresa te dá informação, te dá se você tem uma liderança que faz isso para você, poxa, ótimo. Isso aí vai fazer o crescimento de um colaborador de forma exponencial. Mas se também não tem, tu tem que se buscar. Então, a partir da curiosidade de cada um, você vai direcionando aquilo dali para o que você faz hoje, o teu profissional, o teu pessoal também. Então, é tudo buscar conhecimento a partir
da tua própria curiosidade, em saber por que aquilo dali acontece. Eu acho que tudo parte do porquê. Então, a partir dali, você vai buscando informação, e eu faço muito isso. Quando uma equipe de pré-vendas não tem um gestor direto ali, o gestor de pré-vendas, às vezes o onboard fica até um pouco mais solto, assim, porque o gestor, geralmente, que é o gestor de vendas, o gestor de marketing, ele está envolvido em várias outras coisas, e pode ser, muitas vezes, que exista o playbook, que exista uma pasta com diretrizes de onde achar informação, de onde buscar mais conteúdo, etc. O que é ótimo, e se a empresa de vocês não tem isso, peçam para criar. Poxa, eu posso criar aqui um Excel que seja com abas, podcasts para serem escutados, YouTube, canais de YouTube, lugares para achar informações. Isso ajuda muito, porque tu já entrega alguma coisa para a empresa, tu tá dando ali tá criando um ferramental para a empresa que não tinha, então isso é visto muito com bons olhos de proatividade. Tu tá te ajudando, porque tu não tem que ficar lembrando mentalmente toda vez qual é aquele podcast mesmo que eu escutei 2 meses atrás que foi muito bom. Tu vai entrar e vai ver lá, e sempre que entrar uma pessoa nova, tu pode passar o link da pasta. Ó, fulaninho, aqui é onde eu acompanho os canais, as notícias, enfim, os podcasts, etc e tal. Então, às vezes a gente também acha que é muito complicado fazer essa gestão toda, colocar e deixar tudo bonitinho. Às vezes o melhor é antes feito do que perfeito, já diria o ditado, né? Então, pega lá um Excel, coloca conteúdos para ficarmos de olho. Cria uma aba para cada coisa ali no Excel, super simples, não precisa colocar cada notícia que vocês leem, mas pelo menos aonde vem a informação. Ó, esse portal aqui é específico do meu segmento, eu vejo informação aqui, e já endereça para a pessoa nova. Isso ajuda muito o onboarding dos outros. E uma outra coisa que é o que eu vejo que a Bruna faz diariamente, é esse compartilhamento de informação. Ó, acabei de ver esse conteúdo, ele pode ser interessante. Uma coisa que eu sinto, e eu quero saber a tua percepção, Bru, é que às vezes quando a gente compartilha muita coisa, as pessoas já não veem aquilo como uma novidade. É tipo, mais uma coisa para ler, mais um curso para fazer. Como que tu vê isso, assim, quando uma pessoa compartilha muito, e a gente está em grupos que às vezes a pessoa vai lá e, sei lá, num dia muita gente compartilha vários links diferentes. E parece que vira um spam mental, tipo, é mais um link, eu não vou ver porque eu tô fazendo outras coisas. Tu sente um pouco isso, assim, quando tu tá em algum grupo, que as pessoas começam a compartilhar muita coisa, parece que perde a força daquele compartilhamento, daquela indicação? Ou pra ti, não, tudo que me mandarem eu vou abrir e vou dar uma olhada. Não, eu tento filtrar muito do que eu recebo, por estar em diversos grupos e receber diversos conteúdos, a gente tem que filtrar o que você está buscando. Eu vou focar em conteúdo de pré-vendas, beleza. Eu vou focar em conteúdos de soft skills, preciso melhorar alguma coisa, preciso melhorar a minha fala, o meu discurso. Compartilhei até pouco tempo o curso da Conquer, ainda está acontecendo. Eu preciso melhorar meu perfil profissional, autogestão. Teve também outros cursos que eu fui compartilhando nesse sentido. É muito de você filtrar o que você vê. Nem tudo você vai poder participar, porque nem tudo você sabe também. E você tem que entender, principalmente, não, esse conteúdo aqui é relevante para o meu trabalho hoje. Poxa, pode ser um curso gratuito que tu está muito afim de fazer, mas não tem nada a ver com o que você faz hoje. Não vale a pena. Você tem que focar, porque por todo e qualquer curso, evento que você vai participar, ele vai te demandar tempo. E tempo hoje é um ativo que a gente tem que é mais escasso. Quem trabalha, estuda, no meu caso que tem filho, tem casa, a gente tem que organizar muito o teu tempo para conseguir fazer tudo. Então, nem sempre um conteúdo que pode ser conteúdo de uma plataforma incrível, mas se ele não é relevante para o que tu faz hoje, não vale a pena. Então, eu tento ao máximo, tanto em várias comunidades, né, eu consigo filtrar e trazer para dentro da Rapport só o que é relevante para o segmento de pré-vendas. Então, isso faz diferença para mim e para quem está lá dentro também. E a gente vê muito isso partindo dos próprios participantes do grupo. A gente compartilha muita coisa que é relevante para a gente, para o segmento de pré-vendas como um todo.
notícias, conteúdos, páginas no LinkedIn, pessoas para seguir, podcasts, eventos. Então, é tudo muito voltado para o universo de pré-vendas. Então, quem está lá dentro consegue já ter um conteúdo filtrado, muito do que passa por mim para eles, mas também do que eles compartilham entre si. E isso tem sido uma grande diferença da comunidade da Rapport, pelo que eu vejo hoje, por estar participando de diversas comunidades. Muita comunidade acaba caindo na mesmice, ou caindo nos memes, figurinhas. Então, eu participo, mas mais olho do que interajo. Filtra, né? Exatamente. Eu entro para ver o que está acontecendo, extraio o que é relevante e trago para a comunidade da Rapport. E para quem não sabe, pessoal, a Rapport tem uma. Quando a gente fala comunidade, o que é isso? Nós temos um curso específico para pré-vendas, só com conteúdo voltado para vendedores, então tanto de hard skills quanto soft skills, e faz parte do nosso curso o acesso à nossa comunidade, que é um grupo no WhatsApp, onde nós temos 200 membros, com interação, como a Bruna falou, diariamente, de conteúdos relevantes. Tem grupo de vagas também, onde a Bruna divulga todo dia muitas vagas, e não é só copiei e colei a vaga aqui, mas também, pessoal, ó, essa aqui eu conheço a pessoa, eu posso indicar. A gente tem uma planilha com alunos do nosso curso que estão disponíveis para o mercado de trabalho, que a gente divulga para empresas que estão buscando, e não tem custo nenhum para o aluno, isso é algo comum, faz parte do propósito da nossa comunidade. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser conferir. Se tiverem dúvidas também é só nos chamar no privado. E, Bru, muitíssimo interessante isso que tu falou. Conforme tu fosse falando, eu fui pensando muito no famoso FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. E quem trabalha com curso, quando a gente vê, assim, uma grande plataforma, às vezes tem, né, aqueles gatilhos, e que são reais, de gente, é gratuito até tal data, ele vai expirar até tal data, dá vontade de fazer tudo. Eu, Fernanda, tenho muita vontade de fazer tudo que envolve oratória, apresentação, mas às vezes teve momentos que eu me cadastrei tipo, em 3 cursos ao mesmo tempo. E sabe quando tu loga e fala, tá, mas eu tô fazendo esse aqui, só desse tema, 3 daquele tema de oratória, mas eu também tô fazendo esse de YouTube, e eu tô fazendo esse de outra coisa. Qual que eu faço primeiro? Talvez eu fosse priorizar o de tempo, porque tem um limite de tempo, mas eu não fosse aproveitar ele tão bem, porque no momento eu tô precisando mais, sei lá, do de YouTube. Então, isso da pessoa conseguir se segurar, e eu tenho essa dificuldade ainda, de pensar, tá, o que eu preciso neste momento? É a oratória ou é o YouTube? Tá, são os dois. Beleza, então eu tenho que realmente sentar e me organizar para fazer isso. Porque os cursos, gente, quando a gente se matricula em algo, a pior coisa que tem é comprar e não fazer. Deixa lá. E todo mundo já fez isso. Na época da pandemia, então, quantos cursos todo mundo comprou? Vou fazer pão, eu vou aprender a dobrar roupa, sei lá, e não faz. Então, essa dica da Bruna é essencial, de prestem atenção e façam um scanner nas coisas que vocês precisam. Quem tem uma equipe ali, um gestor, tem um plano de PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, veja quais os pontos vocês querem se desenvolver dentro do PDI. Poxa, eu quero me desenvolver em qualificação, eu sei pouco sobre metodologias. Beleza, então vá procurar cursos, vídeos, conteúdos sobre metodologia. Fique bom em metodologia. Ah, agora eu quero me desenvolver em tal coisa. Eu sinto que quando a gente foca num conhecimento e mergulha naquilo, depois é muito mais fácil de absorver outros também, porque eu já tenho um conhecimento não só superficial, mas um conhecimento um pouquinho mais denso. E às vezes, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não faz nenhuma dessas coisas e deixa passar. E fica com aquele sentimento de, putz, perdi o curso. Ah, aquele sentimento ruim, né? De, ai, deixei passar a oportunidade. Eu Então, nunca cuidem. mais esqueci do intensivo de pré-vendas que eu fiz da Rapport, que era aos sábados pela manhã. Eu Nossa, também não, nunca esqueci. mas eu acordava muito chateada, muito. Aí eu ficava pensando, uns O que 5 eu fiz da minutos, vida? o que eu estou fazendo num sábado, era 8 horas da manhã que começava, então eu já acordava às 7, muito chateada. Tipo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Mas era um conteúdo que eu sabia que ia ser relevante.
Então, eu sentava, começava a participar, o sono ia embora, porque aquilo dali, né, era um conteúdo que foi ministrado de forma muito, muito interessante, com muitas coisas aplicáveis. Então, depois que começava, eu não via a hora passar. Quando vi, já tinha acabado, mas toda manhã eu acordava muito chateada e ficava 5 minutos pensando: o que que eu estou fazendo da minha vida, o que que eu estou fazendo aqui. Mas depois que começava, eu terminava o curso que eu nem via. Foi Esse muito curso, legal. esse curso, gente, era das 8 ao meio-dia, e nessa época eu estava nos Estados Unidos, em viagem pela empresa, eu estava trabalhando no escritório de lá. E onde eu estava eram 4 horas a menos de fuso. Então, para a Bruna era. Não, para a Bruna. Acho que começava. Eram 3 horas a menos. Então, para mim, É. era 5 da manhã. Então, 5 da manhã eu já estava lá, prontíssima, Não, 4 sábados, e era ao vivo, e era ao era ao vivo, vivo. ele não era gravado na época. Então, Ou assim, ele tinha ficou que estar lá, gravado, né? mas ia ficar disponível, não sei, depois, alguma coisa assim, mas o importante era estar ao vivo, porque você participando ao vivo, você tira as suas dúvidas na hora, você consegue interagir com as outras pessoas, querendo ou Tá não, isso presente, né? seu networking também. Tem essa questão de você querer fazer muita coisa, mas não estar presente. Eu vejo muita gente falando sobre isso hoje, questão de você estar presente, estar realmente prestando atenção, estar realmente absorvendo o que está passando para você. Não é simplesmente só fazer, mas é realmente aprender alguma coisa. Então, aquilo dali fez muita diferença para mim, porque foi ministrado pela Jéssica, pela Fernanda, e foi assim incrível, porque era um conteúdo importante para mim, mas ele era muito de forma muito leve, muito prática. Então o tempo passava e eu não percebia. Você entrava eu entrava num estado de flow que eu não percebia a hora passar. Então era um conteúdo que eu absorvi de uma forma incrível. Foi assim sensacional. Foram 4 sábados. Legal. E foi incrível. Eu acho que essa é a grande diferença, tu participar, tu estar presente. Não é só pagar um curso e chegar lá e fazer. E eu acho que essa também é uma das grandes diferenças que a gente tem hoje na comunidade. A gente tem uma curadoria não só de vagas, mas também de conteúdo que é postado ali dentro, de debates que a gente faz dentro da comunidade. Então, tudo que é debatido lá dentro, tudo que a gente traz é muito relevante para o trabalho que as pessoas estão realizando. E isso faz diferença no teu profissional também, porque você está junto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é o quê? Fazer um bom trabalho, se desenvolver em pré-vendas. Então, você ter um conteúdo relevante e estar numa comunidade, estar com pessoas que têm o mesmo objetivo, faz muita diferença para o teu profissional. Eu acho que, assim, é um dos Legal. grandes diferenciais da Rapport e também é um grande diferencial de qualquer profissional. Você tem que estar com pessoas que têm o mesmo nível que você ou acima, para que você possa aprender e se desenvolver. Com certeza. Muito legal. E, Bru, a gente já está se caminhando para o final. Eu tenho duas últimas dúvidas. Uma é mais uma curiosidade. Se tu tens algum tipo de ritual quando tu vai parar para fazer um curso. Por exemplo, eu tranco a porta do escritório, eu apago a luz, eu boto um chapéu para, sei lá, reter a informação. Tem alguma coisa que tu faça assim diferente quando tu vai de fato te concentrar em algum curso? Ou Bom, não? bom, eu tento deixar tudo organizado. Eu sou mãe, tenho uma casa para cuidar, filho, então a gente tem que organizar principalmente o tempo e organizar o teu espaço de trabalho. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu não consigo trabalhar numa casa desarrumada, numa mesa bagunçada. Então, eu tenho todo o ritual, eu arrumo, separo tudo que eu vou precisar, sento, separei um horário, separei tudo, organizei água, caderno, caneta e o meu tempo. Então, eu explico para todo mundo, olha, esse aqui é o momento que eu vou sentar para fazer o meu curso. Ponto. Então, Ótimo. muito você tem que contar também com o bom senso e com a colaboração das pessoas que moram contigo.
Nem todo mundo tem um espaço, um escritório, uma mesa, um quarto que seja só para você. Então, você tem que contar com a colaboração das pessoas da tua casa e separar um tempo para ti. Olha, esse é o momento para mim que eu vou sentar para estudar. Existe essa negociação aqui dentro da minha casa. Ó, esse momento agora eu não posso falar porque eu estou Sim, estudando, ótimo. eu estou trabalhando. Então, Sim, o mesmo processo que eu sigo para o meu trabalho, eu sigo também para os meus estudos. Senão você não consegue, você está querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E não dá, você não consegue absorver o conteúdo, você não consegue dar atenção às pessoas. Então, ótimo. existe uma separação do tempo e uma organização. E eu preciso muito da colaboração das pessoas da minha casa. Manda para os familiares depois desse podcast, Bru. Vou mandar aqui para minha Eu, filha. eu por aqui também, a mesma coisa de organização. Eu sei quais os horários eu consigo focar mais. Para mim é de manhã, então é sempre acordar mais cedo e eu sei que ninguém vai falar comigo naquele momento, não tem nenhum problema para resolver que vá surgir. Eu também aviso as pessoas quando eu vou estudar mais à noite, ó, é o meu horário de estudo. O meu telefone é bloqueado para ligações por WhatsApp, então qualquer pessoa que me ligar pelo WhatsApp, eu não tenho notificação nenhuma. Meu celular é sempre o mais silencioso possível. E eu sempre aviso, olha, se precisar falar comigo, liga no telefone normal, que daí eu sei que é alguma coisa urgente que eu preciso atender. Fora isso, eu vou ficar X horas sem prestar atenção aqui no celular, porque senão eu não consigo. Eu tento me segurar para não ler alguma coisa e já querer compartilhar, porque às vezes tem isso, né? Putz, eu já quero compartilhar, só que se eu faço isso eu já me perco, então eu já aprendi que não dá para fazer. E tem outra coisa diferente, assim, eu costumo estudar, fazer cursos, enfim, de moletom com capuz. Eu não consigo muito fazer isso no verão, né, porque é calor, mas quando tá um clima, uma temperatura normal, sabe, tipo aquele ritual do tipo, botei esse meu moletomzinho preto com capuz, agora o conhecimento tá ficando dentro de mim, assim. É meio que um ritual que eu sei que não faz sentido nenhum, mas eu gosto bastante. Tem gente que acende vela quando vai estudar, porque sente que agora é meu momento. Então isso é muito legal também. Percebam, às vezes, que vocês estão estudando, fazendo curso, sei lá, se capacitando num ambiente muito caótico. Tudo zoneado, gente passando, falando com vocês. Não dá para estudar tão bem assim. Separa um tempo, um lugar, não fica na cama, vai para uma mesa, deixa tudo agradável, bonito, limpinho, cheiroso, vai dar mais vontade de ficar ali, de estudar. Sei lá, para mim é tão bom esses momentos de parar e estudar, e são diários, então eu acho muito importante. Isso é muito de um autocuidado também. As pessoas, elas Concordo. entendem um autocuidado muito como cuidar da sua aparência, cuidar da sua mentalidade, do seu psicológico, mas Mas é do não. ambiente também, né? Exatamente, é o ambiente, é você ter um autocuidado com o teu desenvolvimento pessoal, com o teu desenvolvimento profissional. Então, tudo tem, para mim, tudo tem que ter um ritual, não só para você cuidar de ti, mas para cuidar da tua cabeça, da tua carreira, do teu profissional. Tudo tem que passar, para mim, tudo faz parte de todo um autocuidado. Você está cuidando de você enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pensando no teu futuro, em tua carreira. Então, os estudos eles têm que fazer parte desse autocuidado também. Você pensar Legal. que aquele é um momento que você está pensando no teu eu do futuro, no teu psicológico do futuro. Sim, Então, tudo isso faz parte de um autocuidado também, e você precisa separar um tempo, ter uma rotina, ter um ritual para poder fazer aquilo dali, porque faz toda a diferença. perfeito. E Bru, pergunta para encerrar, a que eu faço para todos. O que tu acreditas que um pré-vendedor hoje deveria parar de fazer? Parar de fazer, buscando muito dessa parte que eu falo bastante de conteúdos, né? Parar de seguir todo mundo e parar de fazer tudo quanto é curso que aparece. Não é porque é de graça, não é porque é um assunto que tu gosta, que tu necessariamente precisa fazer. Então, fazer uma limpa no que você está seguindo nas tuas redes sociais, isso é muito importante, porque quanto mais pessoas você segue, muito conteúdo diversificado você recebe. Então, focar no que tu quer e parar de seguir todo mundo e parar de fazer um monte de coisa diferente ao mesmo tempo. Boa, não, perfeito. Bru, super obrigada.
Pessoal, espero que vocês tenham curtido muito esse episódio extra, focado em conteúdo, em estudo, em organização, para cada vez estar mais atualizado. Logo voltaremos com a temporada 2, vai ser uma temporada diferente, vai ter vídeo, a gente ainda não sabe exatamente quando vai começar a gravar, mas avisaremos assim que soubermos, mas já temos uma lista de confirmados muito incrível. Se vocês tiverem indicações também, por favor, mandem para a gente. Bru, novamente, muito obrigada, e compartilha aqui onde que o pessoal pode te achar, se tiver algum recado final. Pessoal, só quero realmente agradecer por estar participando disso aqui hoje. É algo muito diferente. Eu confesso que quando eu recebi o convite da Fernanda, baixou aqui a síndrome do impostor. Eu pensei, não, mas por que eu? Não tenho nada de interessante, nada de relevante para falar. Então, a Fernanda, a gente conversou bastante. Ela, não, Bruna, eu quero trazer isso aqui, que eu acho que vai fazer diferença. É o que chama a atenção do pessoal na comunidade. As pessoas conversam muito com você por conta disso, de tu estar trazendo sempre conteúdo, trazendo sempre cursos. Então, a gente vai trazer isso porque vai fazer diferença e vai ser um podcast legal. Não só falando de pré-vendas, mas de uma formação de profissional como um todo, né? Não é só conteúdo de pré-vendas, mas é um conteúdo muito voltado para o teu profissional. Então, eu deixei um pouquinho a síndrome do impostor de lado, vim participar e espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, na comunidade da Rapport também, estou sempre por lá, trazendo conteúdo, trazendo muita informação, muito do que está acontecendo no Brasil e no mundo, que eu acho que é relevante para o trabalho de pré-vendas, e, é claro, trazendo também as vagas. Então, por ser a Community Manager, eu tenho que falar da comunidade da Rapport, é um local de muita troca, muito desenvolvimento. Então, para mim, hoje, enquanto uma pessoa que participa de outros grupos e outras comunidades também, eu não vejo nada como o que a gente tem dentro da comunidade da Rapport. São participantes incríveis, pessoas que compartilham muito dos teus desafios todos os dias, realmente são todos os dias, as pessoas conversam todos os dias, sábado, domingo, feriado, a gente está sempre interagindo de alguma forma lá dentro. E eu não encontrei ainda em nenhum outro lugar o que existe dentro da Rapport. Não é só esse networking, é uma troca constante, é muito conteúdo também dentro da plataforma que é super relevante, são as vagas, a gente tem um processo de indicação, muitas empresas pedem indicação, a gente consegue indicar os profissionais porque a gente está em constante contato com eles. Então, a gente sabe que aquele profissional ali, além de ele estar fazendo os cursos da Rapport, ele é um profissional engajado com o mundo de pré-vendas. Então, a gente consegue indicar as pessoas de forma muito assertiva. Então, isso tem sido também um grande diferencial da comunidade hoje, e eu só posso dizer para vocês, venham, participem, vocês vão perceber que é diferente de tudo que vocês já viram. Muito legal. Obrigada, Bru. Obrigada, pessoal que assistiu. E até o próximo episódio.